Bom dia, meninos, meninos e meninas. Espero que todos estejam bem, fazendo o que as secretarias de saúde, o governo pede para que nós façamos, né? Que é ficar em isolamento social. Isso, para a gente, é uma novidade, uma coisa muito nova, né? Nós estamos aprendendo a viver com esse isolamento social e é algo complicado, mas é algo necessário, né? Nós temos que fazer o isolamento social. E dessa forma, infelizmente, as aulas foram suspensas e hoje nós estamos aqui para que, mesmo distante, vocês se sintam juntos a nós, né? Para que a gente possa realizar a nossa primeira aula à distância, a primeira aula online, tá? Eu gostaria que vocês levassem essa hora, né, a sério, esse momento a sério, né? Porque é um momento em que nós estamos dedicando à aprendizagem. Então, assim, se coloquem num lugar em que tenha menos barulho em casa, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato conosco, nós vamos estar tirando as dúvidas. Vocês também podem estar voltando ao vídeo para poder entender melhor aquilo que ficou fora do entendimento, né? E fazer o possível para que a apreensão dos conteúdos seja feito de forma clara, tá bom? Então, olha só, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo lá na página do livro de vocês, na página 46, tá? Nós vamos falar sobre as culturas e o poder na África antiga. Então, nós vamos falar na África sobre o Egito. E vamos passar um pouquinho à frente, tá? Então, vamos da página, olha só, da página 46 até a página 55, falando sobre o Egito, tá? E mais à frente nós vamos dar um pulo no livro, vamos para a página 74 depois, tá? Da página 74 à página 85. E aí nós vamos estar falando sobre a Mesopotâmia. Por que a gente vai dar esse pulo? Porque tanto o Egito quanto a Mesopotâmia foram as duas civilizações que se formaram logo após o homem se tornar sedentário. A gente estudou na pré-história, né, que o homem ele era nômade, ou seja, ele mudava de um lugar para o outro em busca de alimentos, certo? E aí, um belo dia, o homem descobre que, se ele plantasse, ele poderia se fixar num ambiente. Ele ia deixar de ser nômade, ele ia deixar de mudar de um lugar para o outro. Ele agora, descobri que, se eu plantar, se eu jogar uma sementinha, a sementinha vai dar uma árvore, a árvore vai dar frutos e eu posso colher os frutos. Eu não preciso mais mudar de um lugar para o outro. Eu posso me fixar. Então, o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Ou seja, ele vai se fixar numa região. Que região é essa que o homem vai se fixar? A região do crescente fértil. Nossa, crescente fértil? O que é isso, professor? Vamos lá. Crescente fértil é a região onde está situada o Egito e a Mesopotâmia, tá? É uma região que ela tem a forma de lua crescente, né? Por isso que a região se chama crescente. E por que fértil? Fértil porque aquelas terras em que o Egito e a Mesopotâmia estão localizadas são terras férteis, são terras que tudo que se planta dá, tá certo? Então, a Mesopotâmia e o Egito, eles estão localizados numa região chamada crescente fértil. E essa região recebeu esse nome exatamente porque ela tem um formato de lua crescente e as terras são férteis, tá? Geralmente, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia têm rios importantíssimos que fazem com que o crescimento da população tenha se feito ali de forma muito agradável. Olha só, os rios da Mesopotâmia, né, que são mais importantes, são os rios Tigre e Eufrates.
Então, a Mesopotâmia, ela é cercada de um lado pelo rio Tigre, do outro lado pelo rio Eufrates. Esses dois rios são os rios mais importantes da Mesopotâmia, tá certo? E o Egito? O rio mais importante do Egito é o rio Nilo, tá? Tanto que um filósofo, né, chamado Heródoto, ele disse na época que o Nilo era, desculpe, o Egito era um presente do Nilo, tá? Bem, então olha só, como nós falamos, a Mesopotâmia, ela é cercada por dois rios, né? O rio Tigre e o rio Eufrates. E esse termo Mesopotâmia existe exatamente por isso, vem daí. Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios? Rio Tigre e rio Eufrates, tá? Então, o rio Tigre e o rio Eufrates são os principais rios da Mesopotâmia. E o principal rio do Egito, qual é mesmo? Ah, muito bem. Tá vendo como você está ligado? O principal rio do Egito é o rio Nilo, né? Por que o estudioso, né, o Heródoto, disse que o Egito era uma dádiva do Nilo? Exatamente pelo motivo do rio Nilo ser tão importante para essas terras do Egito, que esse filósofo, esse estudioso, disse que o Egito era um presente do rio Nilo, tá? Para vocês terem uma ideia da importância desses rios para essas regiões, olha o que acontecia. Na época de chuvas, né, existia um grande período de seca nessas regiões e, de repente, chovia-se muito. Quando chovia-se muito, os rios enchiam, tanto o rio Nilo, no Egito, quanto os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. E quando passava a época de chuva, né, que os rios desciam as águas abaixavam, o que acontecia? Ele deixava, as águas dos rios, deixavam sobre o solo uma espécie de fertilização, de fertilizante, né, que era um limo que ficava sobre o solo, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia. E esse limo, ele servia de fertilização para o solo. Então, o solo ele se tornava muito melhor para o plantio por conta desse limo deixado pelas águas abundantes dos rios. Tá certo? Então, os rios, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, foram de total, como é que podemos dizer, de total importância para essas sociedades, tá? Até porque esses povos mesopotâmicos e egípcios, eles desenvolveram nessa época, olha só, lá no início em que o homem se tornou sedentário. O homem nem muito estudo tinha, mas eles já desenvolviam, nós, homens, na época, quando nós falamos homem em história, nós falamos homens e mulheres, sociedade, tá? Então, os homens, na época, eles desenvolveram grandes técnicas para trazer a água dos rios até as suas residências. Então, eles fizeram ali canais, tá? Tiraram a água do rio através de canais que eles construíam do rio até as suas residências para levar a água para eles. Então, nesta época, mesmo sem eles saber, eles já desenvolveram a engenharia, eles já trabalhavam com a matemática, tá? Então, eles desenvolveram técnicas tão importantes, né, que hoje são estudadas por engenheiros, por exemplo. E, na época, eles não tinham formação nenhuma e já utilizavam dessas técnicas, tá? Para que nós podemos perceber a importância e a inteligência que nós, seres humanos, temos, tá certo? Significa que nós não precisamos estudar? Não, nada disso. Nós temos que estudar cada vez mais, né? Porque o nosso mundo é muito competitivo. Se nós ficarmos só com os nossos saberes, nós vamos ficar atrás de muitas outras pessoas, né? Que vão buscar
saberes, outros saberes, para complementar os seus, tá certo? Por isso a importância da gente estar sempre estudando, sempre se aprofundando, tá? Vamos lá, então. Então, nós falamos sobre a importância dos rios para o Egito e para a Mesopotâmia, né? Falamos também das sabedorias desses homens, né, que viveram nessa época, logo após a sedentarização, ou seja, eles se tornarem fixos nas terras, certo? E vamos falar, então, de outra grande invenção dos povos mesopotâmicos. Vocês acreditam que os povos mesopotâmicos, naquela época, eles inventaram um calendário? Pois é, inventaram um calendário, tá? O calendário dos povos mesopotâmicos tinha 12 meses, conforme o nosso. Nosso calendário tem 12 meses também, né? O calendário só tem uma diferença do nosso calendário para o calendário dos povos mesopotâmicos. O calendário deles, cada mês, tinha apenas 29 dias. Os nossos meses têm de 30 a 31 dias. Essa é a diferença. Então, o ano para os povos mesopotâmicos tinha apenas 354 dias, diferente um pouquinho do nosso, né? Quantos dias tem o ano? 365 dias, né? Muito bem. Tá vendo como vocês estão espertos? Tenho certeza que vocês estão acertando tudo e estão gravando tudo que nós estamos conversando. Outra coisa. Como se formaram essas civilizações? A Mesopotâmia, de um lado, o Egito, do outro, né? Esses povos precisavam de uma organização. Bem, formaram-se as primeiras sociedades. O Egito, a Mesopotâmia. E aí? Como que vai ser agora? Toda a sociedade precisa ser organizada, né? Porque senão cada um vai fazer o que quer. E não pode ser assim. Então as sociedades foram organizadas. A sociedade mesopotâmica, por exemplo, ela era uma sociedade hierarquizada. Ou seja, uma sociedade que tinha ordens, tá? Onde a pessoa mais importante dessa sociedade era o rei, tá certo? Então, olha só, a sociedade mesopotâmica, ela era dividida desta forma. Olha, a Mesopotâmia, sociedade hierarquizada. A figura mais importante da sociedade mesopotâmica era o rei. O rei está lá em cima, estão vendo? Ó, o rei está aqui. Ele é a pessoa mais importante dessa sociedade. Abaixo do rei tinham os nobres, tá? Os nobres, essa sociedade, essa parte, né, dessa sociedade, era composta pelos sacerdotes, pelos militares, pelos escribas e pelos comerciantes. Ué, professor, o que é escribas? Olha, eu vou voltar, tá, com a folha para vocês. Escribas são as pessoas que trabalhavam no governo e que escreviam, tá? Então, essas pessoas eram chamadas de escribas. Então, escribas eram as pessoas que trabalhavam no governo, onde o rei mandava, né? E que escreviam, tá certo? Voltando aqui para a sociedade mesopotâmica. Embaixo da nobreza estavam os camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo. E abaixo dos camponeses, os escravizados. Ué, existiam escravos na sociedade mesopotâmica? Sim, existiam escravos. Sabem quem eram os escravos? Os escravos eram aquelas pessoas que iam para as guerras e que, na luta, nas guerras, perdiam as guerras e eram conquistados pelos mesopotâmicos. Então, eles tinham que se tornar escravos para os mesopotâmicos, tá certo? Então, a sociedade da Mesopotâmia, ela era dividida em 4 partes: rei, nobreza, camponeses e escravizados, tá? A parte do escravizado, ela seria até uma parte menor. Na hora que eu dividi maior. Mas o escravizado, ele está em menor número, tá? Na Mesopotâmia, tá certo? Ela é uma parte bem pequena da sociedade mesopotâmica, tá?
Na verdade, os grandes trabalhadores eram os camponeses, as pessoas que trabalhavam no campo, tá? E o Egito, como era a divisão da sociedade egípcia? Olha só, o Egito também era uma sociedade hierarquizada, ou seja, uma sociedade que tinha ordens, né? A principal pessoa dessa sociedade era o faraó. O faraó e sua família era a pessoa mais importante do Egito. Então, no Egito, não tinha o rei. O rei era o faraó, tá certo? Abaixo do faraó tinham os sacerdotes. Depois, os funcionários do governo, os militares e os escribas. Abaixo tinham os camponeses e depois, também na sociedade egípcia, tinham os escravizados, tá certo? Então, assim era dividida a sociedade egípcia, tá? Escribas, nós já falamos, são as pessoas que trabalhavam no governo e que sabiam escrever, porque nem todas as pessoas da sociedade sabiam escrever, tá bom? Bem, há uma diferença entre o Egito e a Mesopotâmia no que tange às mulheres na sociedade. Olha só, as mulheres do Egito podiam ter propriedades, elas podiam comercializar e podiam até herdar o trono. Elas podiam se tornar faraós também, tá? Então, as mulheres no Egito, elas tinham alguns direitos. Na Mesopotâmia, não. Na Mesopotâmia, as mulheres tinham que obedecer ao pai e ao marido. Pois é, coisa feia, né? Elas tinham que ser submissas ao pai e ao marido. Elas não tinham voz, elas não podiam falar. Já no Egito, as mulheres poderiam até se tornar a faraó, tá certo? Uma faraó, tá bom? Bem, então, as cidades foram formadas, formou-se então um governo, né, onde dividiu a sociedade em ordens, em classes, né, onde as figuras mais importantes no Egito era o faraó, na Mesopotâmia, o rei, né? E aí formaram-se então as cidades-estados. O que são cidades-estados? Olha, cidades-estados são o que nós podemos chamar hoje de país, né? O lugar onde tem soberania, o lugar onde há um governo, onde há direitos e deveres a serem cumpridos. Tá? Isso seria, então, uma cidade-estado. Hoje nós temos uma diferenciação entre cidade e estado. Por exemplo, nós moramos na cidade de Macaé. Macaé está localizada no estado do Rio de Janeiro. Na época em que os homens se tornaram sedentários, não tinha essa diferença, tá? Cidade-estado era uma coisa só, tá? Então, cidade-estado significava mais ou menos país, tá? Bem, na Mesopotâmia existiam várias cidades-estados que eram autônomas. A gente vai ver que existiam várias sociedades, os assírios, os caldeus, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No Egito, existia apenas um estado unificado, que era o Egito. Tá? Então, na Mesopotâmia, várias cidades-estados. No Egito, uma cidade-estado. Tá certo? Bem, na Mesopotâmia, como eu falei para vocês, que existiam várias cidades-estados, né? Vários povos ou várias sociedades, né? Esses povos eram chamados de sumérios, acádios, assírios, amoritas, caldeus, e aí vai. Então, cada povo desse foi sucedendo o outro. Por exemplo, como eles brigavam em guerras, eles tinham as suas desavenças e, de repente, brigavam, né? Então, os sumérios, eles foram sucumbidos pelos acádios. Ou seja, os sumérios foram derrotados pelos acádios. Da mesma forma que os acádios foram derrotados pelos assírios. Os assírios foram derrotados pelos amoritas.
Os amoritas foram derrotados pelos caldeus, e assim sucessivamente. Então, os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas, os caldeus, foram os povos que formaram a Mesopotâmia, tá certo? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a história política do Egito. Vamos lá? Então, olha só. O Egito apareceram os primeiros habitantes que se dividiram em comunidades independentes. Essas comunidades eram chamadas de monos. Voltando, essas cidades ou essas sociedades, né, ou comunidades eram chamadas de nomos. N-O-M-O-S, tá? Nomos, tá certo? E no Egito formaram-se dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Norte em cima, sul embaixo, tá certo? Então, o Egito, ele é dividido em duas partes, a parte norte e a parte sul. Deixa eu ver aqui no livro de vocês, o Egito. Ó, o Egito, né, ele é dividido em duas partes, norte e sul. Aqui é o rio Nilo, o rio mais importante do Egito, tá certo? Isso aqui está na página 47 do livro de vocês, tá? Bem, a parte norte do Egito, a parte de cima, é chamada de Baixo Egito. E a parte sul é chamada de Alto Egito. Significa que, nesta época em que o Egito era dividido em duas partes, existiam, então, dois reis, tá certo? Dois faraós, né? Um para o Alto Egito e outro para o Baixo Egito, tá bom? Só que teve um faraó chamado Menés, que nome feio, né? Já pensou você se chamar Menés? Eu não queria me chamar Menés. Meu nome já não é muito bonito, ainda mais se fosse Menés, né? Não gostaria. Então vamos lá. Mas Menés era um faraó, né, do Alto Egito, e ele unificou esses dois reinos. Ele tornou o Egito num só. Ele acabou com Alto e Baixo Egito, com essa separação, tá? Então ficou um único Egito. Beleza? Então Menés, ele instaura a sua primeira dinastia, tá certo? E ele vai colocar a capital do Egito como sendo em Tinis, tá certo? E aí inicia-se o período dinástico. O período dinástico, ele é dividido em três fases: Antigo Império, Médio Império, Novo Império. Beleza? Essa é a história política do Egito, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a religião no Egito. Eu fiz aqui para vocês até um esqueminha, olha só, sobre a religião do Egito e da Mesopotâmia, desculpe. A Mesopotâmia e o Egito fazem parte do Crescente Fértil. Muito bem. Tá vendo como vocês estão ligados? Então vamos lá. A religião na Mesopotâmia e a religião no Egito. Estão vendo? Então, olha só. Tudo que está aqui está relacionado à religião da Mesopotâmia. Tudo que está aqui está relacionado à religião do Egito. Tá? Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre a religião da Mesopotâmia e a religião do Egito. Bem, na Mesopotâmia, o rei, ele era também o chefe religioso, tá? Então, ele era considerado um escolhido de Deus. Então, as pessoas não podiam questionar aquilo que o rei mesopotâmico falava, tá certo? Já que ele era escolhido de Deus, ele era tão importante quanto Deus, tá? Então, é por isso que ele não podia ser questionado, tá? Por que se falava isso? Para que ele pudesse se manter no poder, tá certo? Somente para isso. Na verdade, ele não era escolhido por Deus, né? Todos
Toda a sociedade era escolhida, na verdade, por Deus, né? Mas ele dizia que ele era especial, tá certo? Para poder se manter no poder. E no Egito? No Egito, o faraó, ele era considerado um deus vivo. Então, o faraó, ele se dizia Deus. No Egito, o faraó se dizia Deus. Ele dizia que ele era o próprio Deus. Isso está certo? Não, claro que não. Deus é aquele que criou o mundo, né? É o ser supremo, é o ser mais importante que nós temos, aquele que nós acreditamos. Não é isso? Pois é. Lá no Egito, naquela época, tá? Não é nos dias de hoje, naquela época, se dizia que o faraó era a pessoa, a figura de Deus na Terra. Tá certo? Bem, e também os egípcios, como os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que é isso, professor? Politeístas. Politeístas é quem acredita em mais de um Deus, tá? Então, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, as sociedades eram politeístas. Politeístas é quem acredita em mais de um Deus. Geralmente, esses deuses que eles acreditam estão ligados à natureza. Na Mesopotâmia, né, tudo que acontece de bom ou ruim está relacionado à vontade de Deus. Foi porque Deus queria que assim acontecesse, tá certo? E no Egito, esses deuses, eles tinham uma figura meio mitológica, né? Meio misturada lá. Então, era o corpo de homem, cabeça de algum animal e alguma forma geométrica, tá certo? Então, nós tínhamos o deus Anubis, que era o deus da morte, dentre outros deuses que vocês podem pesquisar no Google, né? Sobre os deuses egípcios, tá? E vocês vão ver que vários deuses o Egito tinha, tá certo? Porque o Egito, né, no Egito, a sociedade acreditava na vida após a morte, tá certo? Então, os egípcios acreditavam que eles iriam ressuscitar naquele mesmo corpo, tá? Por isso que cada faraó do Egito, alguns faraós do Egito, construíram pirâmides que serviam como túmulos para ele e sua família, tá certo? Os faraós mais importantes do Egito, os que construíram as pirâmides mais importantes que nós temos até os dias de hoje, de pé no Egito, foram Quelpis, Quefren e Miquerinos. Foram os 3 faraós que construíram essas 3 pirâmides. O que são pirâmides? Pirâmides são os lugares onde os faraós eram enterrados, eram colocados após a sua morte, tá? E as pirâmides eram lugares grandíssimos, tá certo? Dentro das pirâmides, quando os faraós morriam, que eram colocados lá, também eram colocados junto a eles as suas armas, ouro, comida, tudo isso era colocado junto ao faraó que estava morto. Porque aquela sociedade acreditava que quando os faraós acordassem desse sono profundo, ou seja, levantassem da morte, né, eles iriam precisar de suas armas, de alimentos e de ouro para ter dinheiro para mostrar que tinham ainda poder, tá? E quando os faraós, antes deles serem enterrados, ou seja, colocados nas pirâmides, né, eles eram embalsamados, tá? Então, isso é uma outra ousadia dos povos egípcios, uma grande inteligência que eles tiveram na época, tá certo? Eles embalsamavam os corpos, eles mumificavam os corpos, tá? Para que os corpos pudessem ficar protegidos e quando a alma voltasse para o corpo do faraó, o corpo não estivesse estragado, tá? Só que, até hoje, eu não soube de nenhum faraó que tenha voltado para o mesmo corpo, tá certo? Então, isso não aconteceu. Ficou na crendice dos povos egípcios, tá? Bem, nós podemos dizer que os deuses egípcios, eles eram uma junção, então, do homem, do corpo do homem, da cabeça de um animal e alguma outra forma.
Logo, eles eram antropozoomorfistas. Nome difícil, né? Mas eu escrevi para vocês. Olha só, nós podemos dizer que eles eram antropozoomorfistas, tá? Ou seja, o que é isso? Os deuses egípcios têm características antropozoomorfistas, isto é, essa mistura de homem, animal e forma. Tá bom? Bem, o Egito também, ele foi a primeira sociedade a fazer as leis escritas. Porque algumas sociedades já tinham as leis, mas elas não eram escritas, elas eram faladas. O que são leis? Leis é aquilo que você pode ou não pode fazer, tá certo? Todo país tem as suas leis. Nosso país, o Brasil, tem as suas leis. A gente tem que obedecer às leis. Onde estão as nossas leis? Nossas leis estão num documento chamado Constituição Federal, tá? Essa Constituição Federal tem todas as leis e essas leis dizem o que nós podemos ou não fazer, tá bom? Bem, mas lá no Egito, na Mesopotâmia, desculpem, lá na Mesopotâmia, foi feito um conjunto de leis chamado Código de Hammurabi. Então, a Mesopotâmia foi a primeira sociedade a fazer as leis escritas. Tá? A primeira sociedade a ter leis escritas foi a Mesopotâmia. A Mesopotâmia tinha um rei chamado Hammurabi. Isso mesmo, Hammurabi. Hammurabi, ele fez as leis baseadas na lei de Talião. Sabe o que dizia a lei de Talião? Dizia assim: olho por olho, dente por dente. Significa que, se alguém roubar alguma coisa de alguém, essa pessoa que rouba deverá perder as mãos, porque foi a mão que roubou alguma coisa de alguém. Então, segundo a lei de Talião, o ladrão tem que perder a mão, porque daí ele nunca mais vai roubar nada de ninguém. Então, o Código de Hammurabi era baseado na lei de Talião. E o que dizia a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se você fez, você vai pagar do mesmo jeito. Outro exemplo. Se um arquiteto construísse uma casa e essa casa viesse a ruir, a cair, o arquiteto também perderia a sua casa, porque ele deixou a casa de outro cair. Se ele deixou a casa de outra pessoa cair e outra pessoa perdeu a casa, ele também perderá a sua casa para mostrar que ele não pode errar. Tá certo? Então, esse é o Código de Hammurabi, baseado na lei de Talião. O Código de Hammurabi, um conjunto de leis, né, que regeram a Mesopotâmia na época das primeiras sociedades. Tá certo? Bem, temos também o tipo de escrita. Escrita da Mesopotâmia e escrita do Egito. A escrita da Mesopotâmia tem um nome esquisito. Cuneiforme. Era a escrita da Mesopotâmia. O que é isso? Esse nome feio, cuneiforme, era o nome dado à escrita da Mesopotâmia. Era uma escrita que tinha símbolos. Ela era baseada em símbolos. Daí o nome cuneiforme. A escrita do Egito era uma escrita hieroglífica. O que era a escrita hieroglífica? Era uma escrita baseada em sinais, em objetos que representavam alguma coisa. Tá certo? Então, esses sinais, esses objetos, representavam alguma coisa. Isso é a escrita hieroglífica. Então, na Mesopotâmia, a escrita era cuneiforme, no Egito, hieroglífica. Tá certo? Na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, ela era gravada em argila. E no Egito, a escrita hieroglífica, ela foi feita
em papiros. O que eram papiros? Papiros é uma espécie de planta, né, que os homens da época utilizaram para fazer o papel, que foi chamado de papiro, né? Então, a escrita na Mesopotâmia, ela era cuneiforme e escrita em pedras, em argila, tá? E a escrita do Egito era hieroglífica e era escrita em papiros, tá certo? Então, olha só, hoje nós contamos a história da Mesopotâmia e do Egito para vocês. Foram as duas primeiras sociedades a se formarem no que se chama crescente fértil. Tem esse nome, né? Porque ele faz o formato de uma lua, tá? Como se fosse uma lua crescente. Deixa eu desenhar mais ou menos para você aqui, para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que era mais ou menos o crescente fértil. Então, olha só. O crescente fértil era mais ou menos como uma espécie de uma lua, tá? É aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. É o crescente fértil. Então, nós tínhamos de um lado a Mesopotâmia, do outro lado o Egito, tá? Por isso é que se diz que essa região é chamada de crescente fértil. Se vocês observarem, né, ela parece o desenho de uma lua crescente, tá bom? Hoje, então, ficamos por aqui e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Falou? Tchau, tchau.